O jornal Folha Regional TV Folha está recebendo no dia de hoje o prefeito de Marau, Yura Kurtz, que no próximo dia 31 de dezembro encerra seu mandato depois de 8 anos no comando do Executivo marauense. Como é de praxe, o momento é de fazer uma análise, uma avaliação, e especificamente no seu caso dos 8 anos de mandato, tendo como vice o amigo Rui Carlos Gouveia. Então agradeço por você aceitar bater esse papo conosco, Yura, com os ouvintes, com os leitores, assistentes da TV Folha e todos aqueles que acompanham então as plataformas. Qual é a avaliação, prefeito? Qual é a avaliação que o senhor faz dos 8 anos de gestão ou dos 8 anos como prefeito de Marau? Aldo, primeiro obrigado pelo espaço, que você nos concede aqui para falar um pouco sobre essa jornada, sobre essa caminhada de efetivamente 8 anos, mas que começou lá como secretário de Cultura, depois foram 4 anos como vereador e a conclusão dessa caminhada agora como 8 anos como prefeito de Marau. A avaliação que eu faço sempre, Aldo, é de que me entreguei ao máximo a esse desafio de comandar uma das melhores cidades do estado e do país para viver, tentei dar a minha contribuição, deixar a minha marca junto com um grupo aí competente de pessoas, profissionais, servidores públicos, que estiveram comigo ao longo dessa jornada. Então a avaliação é que eu sempre me preocupei em entregar uma cidade, um município melhor do que aquele que eu recebi, como imagino seja o desafio de todos os gestores, avançar, continuar avançando, crescendo, como o Marau sempre fez ao longo desses 70 anos. E a avaliação que eu faço é de que, de fato, acho que a gente conseguiu entregar uma cidade, um município melhor, que cresceu em diversas áreas. Então, avalio como positiva essa caminhada. Não fizemos tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer, mas fizemos tudo aquilo que foi possível. Eu lembro sempre, Aldo, que acho que isso é importante ponderar também. Nós passamos por alguns momentos bastante difíceis, Enfrentamos uma pandemia durante esses 8 anos, uma pandemia mundial, onde não sabíamos o que aconteceria com o planeta. Nós passamos por uma das grandes tragédias ambientais, que foi essa última enchente também, que assolou o estado do Rio Grande do Sul e que teve consequências aqui também para o município de Marau. Nós vivemos, também politicamente falando, um acirramento, da extremidade, polarização. Uma polarização que às vezes isso também traz uma série de dificuldades de você conseguir conciliar, de você fazer as pessoas convergirem. Então isso também de alguma maneira traz algum tipo de situação difícil de ser contornada, lidada aqui. Então, diante de todos esses cenários, Aldo, acho que a gente faz uma avaliação positiva desses 8 anos. Prefeito, assim, no seu entendimento, qual ou quais os setores que mais avançaram em Marau dentro do seu governo? Aldo, eu sempre busquei, e quando me fazem essa pergunta, na minha gestão, na nossa gestão, nós buscamos sempre o equilíbrio, porque você não consegue ter uma cidade diferente, uma cidade que atrai as pessoas, se você não tiver o equilíbrio. Você não tem algumas cidades que a gente conhece que são fortes em saúde, em educação, mas deixam daqui a pouco a desejar em outras áreas. Nós procuramos ter um equilíbrio. Tanto é que todas as ações, por exemplo, me parece, elas estão interligadas. Quando você faz uma praça num bairro, sim, um espaço de lazer, você está investindo em saúde, você está investindo numa série de outras ações, em educação, quando você estimula que cuidem, quando você leva câmaras de vídeo monitoramento para o interior da mesma forma, você leva a comunicação, você combate o êxodo rural, você faz com que o jovem permaneça. Então nós buscamos ter o equilíbrio. Hoje eu tenho dificuldade de dizer qual é a área que mais cresceu em Marau. Eu acho que as áreas cresceram e, acima de tudo, a cidade como um todo se desenvolveu. Agora, isso não quer dizer que não existam desafios para serem superados, em todas elas, Aldo. Porque junto com o crescimento, junto com o desenvolvimento, vem uma série de situações que precisam ser resolvidas, contornadas. Falamos há pouco aqui fora do ar sobre o trânsito, sobre outros temas. Então tudo isso são pautas que tenho certeza a futura prefeita Nora vai se debruçar para também dar a contribuição dela e avançar. Prefeito, o fato de você ter sido o vereador antes de concorrer ao cargo de prefeito
de ser eleito prefeito em 2016 e reeleito em 2020, lhe deu experiência para administrar o Marau? Isso lhe ajudou muito, o fato de ter sido vereador? Com certeza, a experiência de você estar no legislativo, de discutir os projetos que chegam, de poder acompanhar o funcionamento, né, das instituições, né, isso dá uma base. É claro que é muito diferente quando tu senta lá na cadeira, né, Aldo, que aí tu tens que tomar as decisões, fazer os encaminhamentos. Mas ter passado por essa experiência certamente me ajudou e foi decisiva para que a gente conseguisse implementar os projetos que tiramos do papel. Poderia dizer para a gente alguns exemplos, citar alguns exemplos de como recebeu o Marau em 1º de janeiro de 2017 e como está entregando o Marau em 31 de dezembro de 2024? Eu quando sou questionado também sobre esse tema, acho que cada gestor, cada prefeito deu a sua contribuição e buscou avançar. Então eu, quando recebi lá em 2017, o Marau vivia um bom momento, né, e continua vivendo, e eu busquei implementar, então, especialmente a sua capacidade de investimento, tá? Que eu acho, Aldo, que isso é fundamental para o município. Eu, quando me reúno com liderança, sempre, e agora já falando quase em tom de despedida, né, digo, acho que a gente tem que, como sociedade, cuidar muito dos gestores públicos para que as cidades não percam o seu poder de investimento e o seu controle das despesas. Porque se você tiver isso dominado, controlado, você vai ter sempre a possibilidade de ter uma relação propositiva, apoiando projetos das entidades, das empresas, fazendo obras no município. Então isso não pode, na minha concepção, depois desses 8 anos, isso nunca pode se perder de vista. Então uma coisa que a gente avançou muito, te respondendo concretamente a tua pergunta, foi a nossa capacidade de investimento. Nós, naquele primeiro ano, em 2017, conseguimos investir, por exemplo, 1,5 milhão aproximadamente, né? Esse ano nós deveremos superar a marca dos 40 milhões de reais investidos com recursos próprios em obras na cidade, no interior, nas mais diferentes áreas. Prefeito, você vem da área da comunicação, você é jornalista, você trabalhou na TV, na UPF, e você se comunica muito bem com a população e você sempre esteve envolvido com a população. Uma das suas qualidades nos comentários que a gente ouve é de que você sempre se envolveu e se comunicou sempre muito bem com a população. Qual é o conselho que o senhor daria aos novos governantes, a Naura Bordião como prefeita e ao Vilo Zanquim, vice-prefeito, e a sua equipe de trabalho? Eu acho que, primeiramente, essa proximidade com a comunidade, né, Aldo? Acho que foi uma grande marca também. Fui sempre muito próximo às entidades, às instituições, às comunidades, às pessoas, recebendo, encontrando soluções alternativas, porque essa relação, às vezes, ela é incompreendida por algumas pessoas, Aldo. Mas você estabelecer, apoiar uma entidade, seja esportiva, cultural, educacional, de saúde, ajuda muito o município, porque a entidade, a instituição acaba auxiliando a resolver um problema que, na maioria das vezes, o município não consegue chegar e não resolveria com a mesma competência. Do exemplo da nossa PAI, por exemplo. Você imagina se o município tivesse que realizar o serviço que a PAI realiza, né, com tamanha competência. Nós temos hoje uma série de projetos sociais no contraturno escolar, Karatê, Safurfa, Brigada Mirim, Bombeiro Mirim, o projeto ABB Comunidade. Você imagine o quão importantes são esses projetos, que as crianças, ao invés de estar em casa num computador, de estar na rua, expostas a situações que não são as mais adequadas, estão praticando uma atividade, estão numa oficina, estão aprendendo. Então, primeiro conselho, essa relação ela não pode se perder. Eu acho que essa proximidade com as pessoas, com as instituições. E segundo, eu considero que um dos grandes problemas, não só da área política, mas da maioria dos setores, Aldo, é a comunicação. Você precisa se comunicar, porque às vezes você tem uma baita ideia, um grande projeto, mas se você não consegue comunicar, você não consegue fazer com que as pessoas
compreendam qual é o objetivo desse projeto, por que é que você está tomando esta decisão e não aquela, você corre o risco de inviabilizar uma grande ideia. A população tem que comprar a ideia. A população tem que comprar a ideia, tem que comunicar. Exato. Tem que né, eu às vezes também compreendido, investi muito em comunicação, porque é isso. É a forma que nós temos de fazer com que as pessoas entendam o trabalho que a gente está realizando, o investimento que está sendo feito, né? Eu dizia para você fora do ar, nós estamos construindo uma prefeitura nova, um centro administrativo novo. E se tu, às vezes as pessoas não compreendem, mas por que você vai, prefeito, botar dinheiro numa prefeitura nova? Não, eu vou botar lá porque nós vamos economizar muito aluguel. Hoje nós temos diversas repartições espalhadas pelo município pagando aluguel. Nós vamos centralizar o serviço, vamos melhorar a vida do cidadão que vai lá para esse espaço público moderno e vai conseguir ter lá o seu atendimento adequado. E porque Marau está chegando aos 70 anos, se nós crescemos, se as ruas estão melhores, se o setor industrial está pujante, o setor da construção, a prefeitura também tem que acompanhar isso, Aldo. Então eu preciso comunicar isso também para que as pessoas compreendam o investimento. O senhor passou pela Câmara de Vereadores, o senhor viu como era o relacionamento do vereador com o executivo na época. E nesses 8 anos como comandante do executivo, qual foi o relacionamento com a Câmara de Vereadores? Um relacionamento de respeito, eu considero, Aldo, né? Eu nunca fiz nenhum tipo de ataque à Câmara de Vereadores, nunca fiz nenhum tipo de, né, à oposição, especialmente, né? Sempre olhei as demandas que nos chegaram e acho que dessa forma que nós temos que trabalhar, né? Com respeito, eu sempre defendi, Aldo, que quando você faz oposição, e quando ele não é uma oposição que quer atacar o teu pessoal, que tem o objetivo de fato de construir, de apontar um problema, de apontar um erro, de apontar um equívoco que está se cometendo, essa oposição ajuda a crescer, ajuda a cidade a crescer. O grande problema que eu considero é quando às vezes você ultrapassa um limite. Bom, porque você não está mais pensando em ajudar, você está pensando em destruir alguém. Aí esse tipo de oposição atrapalhar. Então, eu sempre procurei ter um maior respeito possível, né, com relação a isso. No seu entendimento, aliás, essa pergunta, eu fiz essa pergunta quando você assumiu em 2017, eu lembro que eu fiz essa pergunta na entrevista. Eu disse assim, Yura, você está assumindo o primeiro ano de governo, qual é a marca que o senhor pretende deixar no final desse mandato? Aí depois você foi reeleito em 2020, eu voltei a fazer essa pergunta e eu faço agora a pergunta. Como o senhor entende que vai ser lembrado pelos marauenses? Qual é a grande marca que você e o Rui pretendem deixar para a população? Primeira marca, Aldo, eu vou destacar aqui 3 marcas, mas a primeira delas é a união. Nós perseguimos a união da cidade. Você não vai achar em nenhum momento eu, o Rui, fazendo algum tipo de ataque a adversário, dividindo a cidade. Eu quis trazer essa marca. Vamos unir a cidade. Vamos trabalhar todo mundo na mesma direção, não necessariamente pensando igual, mas que o objetivo final seja o mesmo. Então procurei muito trabalhar a união da cidade, o pertencimento, a cidade é nossa, é nós que temos que cuidar, ela não é de um grupo político, não é de um partido político, não é de uma pessoa, não é do prefeito, a cidade é de quem vive nela, certo? Então essa foi a primeira marca que eu procurei deixar. A segunda marca, Aldo, é de uma gestão profissional, de uma gestão que controla os números, que controla as informações, que tem indicadores para tomar decisão. E eu, sem modéstia, eu me atrevo a dizer algo que nós avançamos, nós não estamos 100%, nós temos um caminho a percorrer ainda nessa direção, mas já avançamos bastante. Eu dei aqui para você alguns dados, hoje poderia discutir com qualquer um qual é a saúde financeira, onde é que estão os principais investimentos, quanto custa uma máquina que está no interior por mês, vale a pena reformar, não vale a pena reformar. Todas essas informações estão disponíveis para o gestor, para a tomada de decisão. Então, quando às vezes me perguntam como é que é possível fazer tanta obra, prefeito, em Marau? Porque nós profissionalizamos a gestão. Olhamos, fizemos uma radiografia de qual é o nosso
custo, qual é a nossa receita, da onde vem, qual é a nossa capacidade, o que pode ser feito para melhorar, para arrecadar mais, o que pode ser feito para gastar menos e, acima de tudo, qual é o serviço que nós estamos entregando para o cidadão. Então a segunda marca seria essa busca pela profissionalização da gestão pública, que não é comum. Quando eu recebo lá os empresários, mostro lá o meu BI com todas essas informações, com todo esse controle, muitos até se surpreendem em ver isso no serviço público. E a terceira marca, Aldo, era uma gestão realizadora de obras. Eu queria também mostrar para as pessoas que isso é possível você fazer, entregar obras de qualidade. E aí poderia citar dezenas, né? Começando pela Avenida Júlio Borella revitalizada, 100% de cabeamento de fibra ótica no interior, maior delegacia do Estado, Centro de Saúde da Criança e do Idoso, a revitalização da Lagoa do Parque, então uma série de obras que nós vamos deixar, um novo centro administrativo, a compra do convento que vai preservar a história, vai melhorar essa questão dos aluguéis. Então, mais de 10 praças espalhadas na cidade, no interior, 100% de iluminação de LED. Então, essas três marcas, a união, a profissionalização da gestão e a realização de obras. Eu acho que são as marcas que tinha o desafio de deixar, e acho que de alguma maneira, né, Aldo, a gente conseguiu atingir esses objetivos. E é claro, essa proximidade com a comunidade, sabe o que é que mais me orgulha de tudo isso? Não é quando alguém me elogia de uma obra. Que bom que ficou lá o estádio Carlos Renato Bêbado, os campos suplementares. É quando alguém diz, Yura, você é o mesmo que conversava comigo, que vinha aqui na nossa comunidade, que quando você entrou. Então acho que procurei fazer isso, Aldo. Entregar aquilo que me dispus a fazer. E saio com a sensação de que cumpri aquilo que me propus a fazer, né? Dei a minha contribuição, porque eu hoje vejo, Aldo, muita gente que vai para trás de um computador, vai para trás de uma tela de um celular, se fecha em casa e lá de casa diz como é que tem que ser feito, como é que se resolvem as coisas, como é que mas tem que ser feito dessa maneira, por que não foi assim? Mas ir para a linha de frente, para sentar na mesa e tomar decisão todo dia, e uma decisão que agrada a uns, desagrada a outros, não é simples. Então eu, quando aceitei o desafio, o que eu pensava era isso: eu não vou me omitir. Um dia eu vou olhar para trás e, com os meus erros e acertos, dizer para minha família, para os meus filhos, eu não me omiti. Eu não optei por esse caminho só de dizer como é que é. Não, eu fui lá para ver como é que é. Eu fui lá ver como é que é tomar a decisão, como é que é ter que dizer não às vezes para as pessoas, tomar uma decisão correndo o risco de ter um processo, né? Porque você às vezes tem que pagar uma cirurgia, tem que pagar um medicamento que não é responsabilidade do município, que é do Estado, que é da União, e corre o risco de ter um apontamento, ter que devolver o dinheiro, ter que responder. Então não é simples tomar decisão todo dia lá, decisão polêmica. Mas procurei fazer isso da maneira, me cercar de pessoas competentes, qualificadas para chegar ao final desses 8 anos com tranquilidade. Prefeito, se o senhor voltar um dia a ser prefeito de Marau novamente, o que o senhor faria de diferente daquilo que fez? Ou então o senhor repetiria tudo aquilo que fez nesses 2 mandatos, prefeito Yura? Aldo, eu corrigiria muitas coisas, né? Porque se eu dissesse que faria a mesma coisa, até passaria a impressão de que acertei tudo, e não acertei tudo, né? Nós cometemos erros, nós tomamos decisões que não foram as mais adequadas. Então eu mudaria sim, corrigiria algumas coisas que não foram possíveis nesse mandato, nesses 2 mandatos, mas nada assim contundente, né? Eu fiz isso aqui completamente errado ou completamente acertado. Eu acho que a cidade ela está crescendo tanto, Aldo, que cada gestão ela tem que ser diferente da outra. A prefeita Naura, ela vai ter que implementar o seu ritmo, a sua forma de governar, porque a cidade não para, porque a cidade cresce, se desenvolve, ela tem que acompanhar também esse ritmo. Então, eu certamente faria
coisas diferentes, né? Eu acompanharia com bastante proximidade, né, a questão do serviço que nós entregamos, porque ao cabo de tudo isso, o que mais importa, né, diferente de uma empresa que tem que dar lucro no final de um ano, no final de um mês, a prefeitura tem que entregar um serviço de qualidade para o cidadão. Esse é o lucro da prefeitura. Então acho que me dedicaria, para escolher algo, a criar um mecanismo de um controle maior. Como é que nós medimos o serviço que nós estamos entregando para o cidadão em todas as áreas? Que esse de fato é isso que você vai medir se está dando certo o teu trabalho ou não. Você passa a ser avaliado por isso. Exatamente. Qual é o resultado? Né? Então, acho que é por aí. Pequenas correções, enfim, que precisam sempre ser feitas, né? Qual é o futuro do homem Yura Kurtz, politicamente falando, a partir de 1º de janeiro de 2025? O senhor gostou da experiência política? Existe a possibilidade, quem sabe, de concorrer ao Legislativo Estadual em 2026, Yura? Aldo, eu decidi lá em 2011 que daria minha contribuição ao município que me acolheu, que acolheu a minha família. E considero a minha contribuição dada, né, agora no dia 31 de dezembro de 2024. Sobre o futuro, Aldo, eu não tenho nesse momento a pretensão de dar sequência a isso, né? Eu não sou radical, eu nunca fecho nenhuma porta, porque na vida da gente nós não sabemos o que pode acontecer ou o que vai acontecer, né? Mas eu estou muito satisfeito com o que eu consegui construir, com a contribuição que eu consegui dar junto com a equipe, junto com o Rui até aqui, né? Eu agora tenho outros projetos, né, outros caminhos aí para seguir. Prefeito, você durante os 8 anos de prefeito, com certeza você visitou muitas cidades, conheceu cidades menores que Marau, maiores que Marau, iguais a Marau. Como é que você qualifica Marau nesse momento, com quase 50 mil habitantes, com um orçamento de quase 250 milhões para o ano que vem? Como é que você qualifica isso? Eu ontem participei de um evento em Passo Fundo, um ano do Instituto Aliança, e o prefeito em exercício de Passo Fundo, o João Pedro, ele fez no seu discurso, me citou e disse: olha, está aqui o prefeito da Suíça brasileira. Eu sou apaixonado por Marau, Aldo. Me perdoem os outros municípios, mas eu não... acho que o que nós temos aqui, pouquíssimas cidades do estado têm, pouquíssimas cidades do Brasil oferecem. Primeiro em qualidade de vida, né, em cuidado com a cidade, em segurança. Então, eu acho que Marau está muito bem posicionada, né, vive um bom momento econômico, um bom momento em áreas como segurança, saúde, educação. Então, eu até sou suspeito para falar, porque, de fato, e quando viajo, né, quando chego aqui em Marau, e ouço muito isso das pessoas, como Marau é diferente, como Marau é uma cidade que cresceu. Recebi a visita de um pessoal, não me lembro de que cidade agora, se você entra quando você chega em Marau, diferente de muitas cidades, você tem uma impressão de modernidade, de uma cidade que não para, que pulsa, que cresce. Eu acho que é isso que Marau é. Então eu acho que Marau tem muito a comemorar nesses 70 anos. No transcurso dos 8 anos como prefeito de Marau, com tanto envolvimento seu, com os setores que envolvem a comunidade, que fazem esse progresso de Marau, o senhor leva alguma mágoa, prefeito, algum ressentimento de alguma coisa ou de alguém? Aldo, eu procuro não guardar nada disso, porque quem faz política e guardar mágoa, guardar algum tipo de rancor, tem vida curta nessa atividade que nós realizamos. Então não, eu me decepcionei muitas vezes, eu me magoei algumas vezes,
Mas eu não levo mágoa, não levo rancor de ninguém, né? Eu acho que o que eu preciso levar é aquilo que a gente conseguiu construir, a relação que nós fizemos. Eu sempre disse que o que eu pretendo levar da prefeitura é exatamente isso, essa imagem positiva de alguém que buscou construir, que buscou fazer a coisa certa, que buscou trabalhar todos os dias com intensidade e muitas vezes até deixando a família de lado, né, para dar a contribuição, porque o tempo passa rápido. A gente fala assim, são 8 anos, mas isso passa muito rápido, né? Então eu não guardo mágoa, não ressentimento de ninguém. Como disse, me magoei algumas vezes, né? Me decepcionei, mas, né, isso passa, né? Como também devo ter magoado algumas pessoas, né, Aldo? Devo ter... eu acho que isso é da vida, sim, né? Tu não consegue... E da função e da função de tomar decisão todo dia, de ter que escolher um caminho, né? Antes de concluir, até para descontrair um pouquinho, eu joguei futebol como prefeito Iura Kurtz. Fazia parte do nosso time de veteranos do Grêmio Esportivo Marau. Bons tempos. Bom centroavante, inclusive. E até estamos torcendo para que o senhor retorne. Não sei como é que está a sua atividade esportiva, como é que o senhor está nesse momento. Aldo, foi um momento... Você sabe o quanto eu gosto dessa atividade do futebol, da atividade física. E o prefeito era bom, viu? Isso aí já é por tua conta. Mas eu tô com um problema de joelho, né, de desgaste no joelho, então eu preciso depois de janeiro agora dar uma cuidada nisso também, retomar uma academia, retomar uma atividade física mais intensa para ver se eu consigo, né, pelo menos de alguma maneira retomar, né, mas não consigo te dizer nada sobre isso nesse momento, preciso dar uma cuidada na saúde aí. Bem, prefeito, eu quero, antes da sua mensagem final, quero, em nome da direção de toda a equipe do Jornal Folha Regional, em meu nome, em nome do Thales, em nome da Marli, agradecer exatamente a parceria que nós tivemos. A função do jornal, o senhor que é jornalista também sabe que a nossa função é levar a informação. Então essa função nós procuramos manter. Nós circulamos em 25 municípios aqui da região, trazendo a informação, informando as comunidades. Então, muito obrigado pela parceria. Evidentemente que nós estamos dispostos a continuar a parceria, nós vamos conversar também com a prefeita e tal, porque essa é a nossa atividade. É um dos únicos jornais impressos sobreviventes daqui da região, muitos já fecharam a parte da impressão, nós pretendemos manter, até porque nós temos a gráfica própria, prefeito. Muito obrigado pela parceria em nome de toda a nossa direção e de toda a equipe. Mas eu gostaria agora, prefeito, que o senhor deixasse então a mensagem final aos marauenses. Evidentemente que o jornal vai continuar aqui, o senhor será sempre bem recebido, mas nesse momento, como prefeito, o senhor tem a possibilidade de deixar a sua mensagem de Natal, de Ano Novo e do futuro. Aldo, primeiro deixa eu agradecer aqui a ti, ao Thales, a equipe toda aqui do Jornal Folha Regional, cumprimentá-los, né, pelo profissionalismo que vocês sempre trataram essa relação, não com o Iura, mas com o poder público. Eu acho que isso é importante para quem faz gestão pública, é importante para a cidade, porque vocês, além do material de qualidade, sempre levaram às páginas do jornal os fatos com veracidade, com imparcialidade, e isso é fundamental para um veículo de comunicação. Então, primeiro eu quero te agradecer também, tenho certeza sim que a Naura, por estar com a gente todo esse tempo, compreende a importância da comunicação e desta relação e vai dar sequência a esse caminho. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e obrigado pela vocês ajudaram nesses 8 anos a construir um município, uma cidade melhor. E com relação a quem nos acompanha, Aldo, eu só tenho que agradecer, eu não tenho outra expressão para usar nesse momento. Eu sou muito grato a tudo o que recebi da comunidade marauense, das pessoas ao longo desses 12 anos de envolvimento na vida política como vereador, 2 vezes como prefeito. Eu, como disse na entrevista, eu sou a mesma pessoa, continuo frequentando os mesmos locais, caminhando nos mesmos lugares, porque construí esta relação de confiança com a comunidade. E agradeço muito
Agradeço muito, espero não ter decepcionado quem acreditou em mim, quem não acreditou, mas também continuou vivendo aqui, fazendo a sua parte. Então, Feliz Natal, um grande ano de 2025 e que todos nós possamos ajudar a prefeita Naura a encontrar o caminho correto para as decisões. Eu vou repetir algo que disse muito ao longo dos 8 anos. Uma cidade melhor, ela não é responsabilidade só do prefeito, da prefeita, dos vereadores, ela é a responsabilidade de cada um de nós. Se todos nós fizermos a nossa parte, por menor que seja, nós teremos uma cidade cada vez melhor. Feliz Natal e um grande ano de 2025. Jornal Folha Regional, TV Folha, conversou assim com o prefeito de Marau, Yura Kurtz, que encerra o mandato de 8 anos como prefeito no próximo dia 31 de dezembro. Prefeito, sucesso para você também. Obrigado. Na vida que continua. Obrigado. Parabéns. Obrigado. TV Folha.